No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é bem legal, mas também ele é bem técnico, que é a criação de uma criptomoeda, ou mais especificamente de um token do zero. A ideia de gravar esse vídeo veio de um vídeo que eu publiquei anteriormente falando sobre a criptomoeda real, para mostrar o quão simples é a gente criar uma criptomoeda como real, uma criptomoeda como vários outros projetos que estão aí se lançando no mercado, se dizendo revolucionários ali, captando muitas vezes milhões de reais, como foi o caso da Real, sendo que o projeto é algo tão simples que não entrega nada, e eu acredito que mostrar na prática como se faz um token, como a gente pode ali com às vezes um simples apertar de botão, um simples Ctrl+C, Ctrl+V, criar uma criptomoeda. Eu acredito que isso talvez ajude as pessoas a terem um pouco mais de bom senso, ali, um pouco mais de cuidado quando elas forem colocar o dinheiro delas em algum projeto. Então, nesse vídeo eu vou trazer aqui várias tecnicalidades sobre esse assunto, mais por um motivo de aprendizado, mas você vai ver ali que o passo a passo para a gente criar a criptomoeda é de fato algo bem simples. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal e você tem interesse nesse tipo de conteúdo, de criptomoedas e de investimentos, não deixe de se inscrever aqui e curtir esse vídeo, porque como você pode ver pelo tema desse próprio vídeo, aqui eu trago conteúdos bem aprofundados e bem complexos que vão te ajudar aí a se aprofundar muito em conhecimento nessa área e ter um grande diferencial como investidor. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo do vídeo. Então vamos começar aqui o processo de criação do nosso token e as explicações que eu acho necessárias, que eu acho importantes a gente entender sobre esse assunto. Eu espero não esquecer de falar nada que eu planejei para falar nesse vídeo, porque eu acabei perdendo a minha lista de pontos que eu queria tratar aqui. Então vamos lá. A primeira coisa interessante a gente entender sobre esse assunto é a diferença entre token e criptomoeda, assim, que na prática acabam sendo termos intercambiáveis, mas que nesse universo de criptomoedas são utilizados para duas coisas diferentes. Então, uma explicação resumida sobre esse assunto, a gente tem aqui a primeira rede de blockchain que foi criada, que seria a rede Bitcoin, e ela é todo um protocolo tecnológico, ali, um conjunto de regras e de implementações em programa de computador, e dentro dessa rede a gente tem um token criptográfico chamado Bitcoin. Então, o Bitcoin, a criptomoeda que circula ali dentro da rede, ele é um token, ele é chamado de criptomoeda, mas ele também é um token. E a gente tem também uma outra rede, a rede Ethereum, que é talvez um assunto mais relevante para esse vídeo, e dentro dessa rede nós temos circulando um token chamado Ether. Desde o início do surgimento desse mercado de criptomoedas, se convencionou chamar esses tokens criptográficos de criptomoedas. E posteriormente surgiu esse outro tipo de criptomoeda que as pessoas convencionaram chamar de token. Então nós temos aqui a rede Bitcoin, que no próprio código-fonte da rede Bitcoin nós temos aqui a definição desse token do Bitcoin. E nós temos a rede Ethereum, que no próprio código-fonte dela lá está escrita em código a existência desse token aqui, o Ether. Porém, a rede Ethereum permite que você escreva na blockchain dela código também, programação de computador ali. Então, por meio desses códigos, dessas programações, você pode criar outra criptomoeda ali, outro token. E se convencionou chamar essas criptomoedas que são criadas ali na blockchain, ali meio que em tempo de execução, ele não está no código-fonte do sistema Ethereum. Convencionou-se chamar essas criptomoedas que são criadas por meio de contratos inteligentes de tokens. Então, basicamente, essa é a diferença que as pessoas dão para essa nomenclatura de token e criptomoeda. A criptomoeda, ela seria ali o token, na verdade, ela seria ali a moeda criptográfica que está ali na rede base, que está no código-fonte mesmo da blockchain. Os tokens, eles são criados ali por uma transação, por um contrato inteligente, mas ele é, digamos assim, algo que se você pegasse e reiniciasse a rede do zero, aquele token deixaria de existir. E a rede Ethereum é a principal rede que permite a criação desses tokens. Ela é uma rede que, diferente da rede Bitcoin, foi criada, focada na criação desses contratos inteligentes. Então as pessoas utilizam mais a rede Ethereum para fazer a criação desses tokens. Então, para a gente utilizar aqui, fazer a nossa criação de um token, a gente vai precisar baixar uma carteira de criptomoedas aí que permite que a gente utilize a rede Ethereum e que ela tenha suporte para a utilização desses tokens que são criados ali na rede Ethereum. E a carteira que eu vou utilizar para essa finalidade é a MetaMask. Você acessa aqui o site
metamask.io e faz o download dessa carteira. Ela tem a versão aqui para Chrome, iOS e Android. A versão para Chrome, que é a que eu vou baixar e utilizar aqui no vídeo, ela é um plugin do Chrome. Então eu vou fazer aqui a instalação da MetaMask. Ele me redirecionou aqui para Chrome Web Store e é só você clicar aqui nesse botão usar no Chrome que ele vai adicionar a extensão e você vai fazer a criação normal da sua carteira. Após ele concluir aqui a instalação, não apertei em nada, ele já me redirecionou para essa página aqui da MetaMask, para eu poder fazer a criação da minha carteira, que a princípio eu só instalei o software. Então a gente clica aqui em primeiros passos, eu vou colocar aqui criar uma carteira. Ele fala aqui, perguntando se você quer ajudar eles a enviando dados seus, vou colocar aqui que não. E ele pede para eu criar uma senha, vou criar aqui uma senha bem simples, só para o tutorial desse vídeo. Concordar com os termos de uso e criar a minha carteira. Aqui é aquela etapa de a gente fazer o backup da nossa carteira. A gente clica aqui para ver as palavras para a criação desse backup. Eu vou só anotar aqui no bloco de nota que eu não vou utilizar essa carteira de verdade. E eu vou clicar aqui em próxima. E ele pede para a gente selecionar cada palavra aqui para certificar que está correta. Então eu vou clicar aqui nas palavras só para fazer essa confirmação. Aqui eu vou confirmar e ele fala que eu fiz esse backup da forma correta. Eu vou clicar aqui em pronto e ele já me redireciona aqui para minha carteira. Eu vou fechar aqui essa mensagem que ele traz. E a gente tem aqui a página inicial da nossa carteira. Normalmente essa carteira vai ficar disponível aqui como um plugin. Deixa eu atualizar a página. Ele está aqui, carteira da MetaMask. Eu posso clicar aqui nesse botãozinho para fixar e ela vai ficar aqui sempre aparente para a gente fazer a utilização dela. Quando você clica aqui, aparecem as informações da sua carteira. Aqui que eu possuo 0 Ethereums. E ele permite aqui que a gente adicione tokens aí com configurações personalizadas, digamos assim. Isso é uma das coisas mais interessantes dessa carteira, que ela é, digamos, uma carteira coringa ali, uma carteira que permite que você adicione várias redes diferentes, ali, vários tokens diferentes, se eles seguiram determinadas especificações. Então a gente clicando aqui em rede Ethereum principal, a gente vê que existem aqui várias redes além da rede Ethereum. Você pode adicionar para utilizar na sua MetaMask, redes de várias criptomoedas diferentes. Então ela não é uma carteira feita somente para Ethereum, ela é uma carteira que acabou se tornando muito abrangente. Então, como eu falei, dentro da rede Ethereum você tem milhares de tokens, então a MetaMask aí vai acabar conseguindo ser utilizada para você conseguir gerenciar a maioria desses tokens. E você também tem outras redes que você pode adicionar. Nesse vídeo, como eu falei que a ideia dele veio da criação da criptomoeda real, queria fazer uma criptomoeda ali parecida, eu vou utilizar a rede da Binance. Porque foi a mesma rede lá que o projeto Vira-Lata Finance utilizou. Então eu vou ver aqui Binance, rede, MetaMask. Ele vai me trazer as configurações para eu conectar a minha MetaMask na rede da Binance. Então, ele vai trazer aqui as configurações da Mainnet, que é a rede principal, né? Ele diz aqui que provavelmente é essa que eu estou procurando. E ele traz aqui as configurações que eu preciso adicionar na minha MetaMask para eu acessar a rede da Binance. Mas como a gente só está fazendo aqui algo para testar, e eu posso utilizar essa rede testnet, inclusive que até vai permitir que eu crie minha criptomoeda sem nem gastar dinheiro, porque para a gente transacionar ali na MetaMask, criar tokens, transacionar esses tokens, a gente vai precisar da moeda base lá da rede que a gente está utilizando, que seria o BNB. Então, para você de fato criar um token na rede Binance, você vai precisar ter BNB na sua carteira MetaMask. Você, depois de configurar, você vai ver que a gente por enquanto pode transferir Ethereum, que a gente está na rede Ethereum, mas eu vou colocar aqui RPC personalizada e a gente vai poder colocar essas configurações aqui que o site da Binance está fornecendo para a gente. É importante você observar aqui se a URL está correta, aqui binance.com, para você não pegar informações no lugar errado. Mas então vamos aqui, eu vou adicionar a testnet na minha MetaMask. Aqui eu vou copiar esse negócio todo, colocar no bloco de notas.
para fazer esse negócio mais fácil. Então vamos lá. RPC personalizada. Vou colocar aqui testnet. URL, na verdade tem que apagar isso aqui, ficar só Smart Chain Testnet. Chain ID 97, symbol BNB e o Block Explorer. Vou te copiar o URL aqui. Então, com as informações aqui corretamente adicionadas, é só você clicar em salvar. Eu vou só mudar aqui o nome da rede, vou colocar Binance Smart Chain Testnet para ficar mais fácil de identificar. Clicando em salvar, ele já adicionou a rede para a gente. Agora, vindo na tela inicial da nossa MetaMask, a gente tem aqui a opção Binance Smart Chain Testnet, que foi a opção de rede que eu criei agora. Então, a gente já está aqui conectado a nossa MetaMask a essa rede de teste da Binance. Para a gente utilizar a MetaMask como uma carteira para o nosso token, a gente vai ter que seguir certas padronizações, porque, como eu falei aqui, a gente pode adicionar, por exemplo, uma rede à carteira MetaMask, mas ela vai ter que seguir ali certos padrões, ali ser, digamos, bem parecida com a rede Ethereum, para que a MetaMask reconheça ela como uma rede válida, porque se você criar ali uma criptomoeda do seu jeito, logicamente essa carteira não vai ter como identificar ela. Do mesmo modo, quando você cria tokens na rede Ethereum, você vai ter que seguir ali um determinado conjunto de regras para que essas carteiras padronizadas, como a MetaMask, consiga reconhecer o seu token. E é aí que, com essa necessidade de padronização, que surgiu o token ou padrões de tokens como o que é muito conhecido hoje, o ERC20. A gente tem aqui fala aqui que é um padrão de token, esse é um padrão de token para a rede Ethereum, e para a pessoa criar um token ERC20, ela precisa ali cumprir uma série de regras ali que são definidas aqui nessa documentação. A gente está aqui na documentação no site ethereum.org, que seria o site meio que oficial da Ethereum, e ele define aqui meio que as regras para a gente ter um token ERC20. Ele fala aqui que a gente precisa ter o nome do token, o símbolo, quantidade de casas decimais, total supply, que seria ali o número total de tokens. A gente precisa ter uma função que vai mostrar a quantidade de criptomoedas que cada carteira tem na rede. A gente precisa ter uma função que vai transferir criptomoedas de uma carteira para outra. A gente precisa ter aqui uma função, essa função eu não entendi muito bem a finalidade dela, mas na prática ali ela permite que um outro token, um contrato, talvez ali o criador do token que você está utilizando, faça transferências em seu nome ali, que ele tenha essa autorização. Então, para se criar um token ERC20 também é necessário ter essa funcionalidade. E a gente tem alguns outros métodos aqui, detalhes que a gente precisa implementar lá quando a gente for codificar o nosso token. Mas esse padrão ERC20 são para tokens na rede Ethereum. Na rede Binance a gente tem um padrão que é basicamente aí clonado desse padrão ERC20, que seria o padrão BEP20, que é basicamente a mesma coisa. Então vamos dar continuidade aqui à criação do nosso token. Para a gente fazer nosso token, para a gente movimentar fundos na rede Ethereum, a gente precisa que a nossa carteira tenha fundos, né? A gente precisa aqui ter BNB na nossa carteira. Como essa é uma rede de teste, a gente tem esse site aqui, testnet.binance.org, que ele, se eu colocar aqui o endereço da minha carteira, eu vou copiar aqui, colar esse endereço aqui e pedir para ele me dar uns BNBs. Vou pedir aqui a transferência de 6,25 BNBs. E ele disse que minha requisição foi aceita e ele vai transferir fundos para minha carteira. Então é só eu aguardar um pouco aqui que vai chegar essa quantidade que eu solicitei para minha carteira para eu poder fazer meus testes, porque afinal de contas essa é uma rede de testes. Aqui eu esperei alguns segundos e a gente já tem 6,25 BNBs na nossa carteira para a gente poder fazer os nossos testes aqui. No caso a gente vai criar o nosso token. Pesquisando na internet eu encontrei sites que criam isso de forma automatizada. Então a gente tem aqui esse site vitominacore.github.io, que ele permite que a gente crie o nosso token ERC20, no caso se você estiver utilizando a rede Ethereum, ou se você quiser pode criar aqui, eu acho que esse aqui é o BEP20. Você pode criar um token BEP20 também utilizando esse site deles.
O token é criado de uma forma muito simples, você simplesmente aqui informa o nome do seu token, o símbolo do token ali, tipo Bitcoin, o nome é Bitcoin e o símbolo é BTC. Você quiser criar aí um token da sua forma, eu criei aqui como uma forma de teste o BitLucas, eu colocar aqui o símbolo do token como BLC, você informa aqui o suprimento total de criptomoedas que vão haver, quantas criptomoedas vão ter no total e quantas casas decimais a sua criptomoeda vai ter. O Bitcoin ele permite até 8 casas decimais atualmente, mas você pode criar aqui um número de casas decimais que você achar melhor para o seu projeto. E você clica simplesmente aqui em criar seu token e o seu token está criado. Só que normalmente esses sites que vendem assim toda essa facilidade de você criar sua criptomoeda simplesmente colocando algumas informações e clicando em criar, ele vai ter um custo. Então você pagaria ali um valor mais alto para você fazer a criação desse token. Aqui ele mostra que para você criar um token ERC20 você vai ter aqui um custo de 0,4 Ethereum, que é um valor bem alto, assim, acho que algo em torno de 4 mil reais, não tenho certeza de quanto que o Ethereum está valendo em reais. E ele fala aqui que a gente pode criar um token de graça na rede testnet, simplesmente para você entender como é que é o processo. Mas se você, sei lá, quiser criar seu token na rede principal, eu vou mostrar aqui como você faz isso sem ter nenhum custo a mais. Você vai ter, logicamente, somente os custos da transação para a criação desse token. Então a gente vai utilizar aqui esse site ethereum.org, né, essa funcionalidade Remix que eles têm, que é basicamente uma IDE para você poder programar com mais facilidade. E o que você tem que fazer para criar aqui seu token de forma simples e gratuita aqui nesse site, você vai vir aqui criar um novo arquivo, você pode colocar o nome desse arquivo você deve colocar como token.solidity, Sol, que é a linguagem de programação que a gente está utilizando aqui. Ele vai ter essa nomenclatura no nome do arquivo. E eu vou colar aqui um código-fonte, que é a implementação lá que eu mostrei daquela documentação para a criação de um token. Nessa parte aqui a gente já está lidando com, digamos, um nível técnico bem maior, que isso aqui já é código mesmo de programação, que você ali, se você já tiver algum conhecimento de programação, pode ser simples para você entender mais ou menos o que tem aqui, mas para quem não tem conhecimento nenhum nessa área de programação, acaba sendo aqui outro idioma mesmo. Mas eu vou deixar aqui esse código disponível para vocês baixarem, acessarem, para vocês poderem fazer a criação do próprio token de vocês sem muita dificuldade e mostrar aqui simplesmente quais são as alterações que vocês precisam fazer para criar aí a criptomoeda do jeito de vocês. Então a gente tem aqui declarado essas variáveis, que são ali as mesmas variáveis que a gente definiu naquele outro site que era pago. A gente pode definir aqui o nosso total supply, eu defini um total supply de 10 mil, mas você pode alterar esse valor para a quantidade que você quiser. A gente tem aqui o nome do nosso token, o símbolo dele e a quantidade de casas decimais que o nosso token possui. Se você quiser alterar aqui o seu total supply para 20 mil, por exemplo, você simplesmente vem aqui e muda esse número. Você não vai mudar esses outros números que estão aqui, eu vou já explicar por que eles estão aqui. Aqui o nome você também pode mudar para o nome que você quiser, lembrando sempre de deixar entre aspas, que isso aqui é uma regra da programação, que textos precisam estar entre aspas. Você pode também mudar aqui o símbolo do seu token nessa parte e definir a quantidade de casas decimais. Só nessa parte das casas decimais que tem uma complicação um pouco maior, que se você mudar aqui, por exemplo, para 10 casas decimais, você vai ter que mudar esse número aqui também. Por quê? Aqui a gente define quantas casas decimais o nosso token possui. E no total supply a gente tem que definir, como é que eu explico isso? Não a quantidade de tokens que a gente vai ter na rede, ali, a quantidade de números inteiros, mas a quantidade total de frações. Por exemplo, a gente tem na rede Bitcoin 21 milhões de Bitcoins. Só que o Bitcoin ele não é a menor unidade que circula na rede, a menor unidade é o Satoshi. O Bitcoin ele é dividido em 8 casas decimais, então eu vou multiplicar aqui por esse número, que é 1 seguido de 8 zeros, e a gente vai ter ali a quantidade de satoshis que existem na rede Bitcoin, que é essa quantidade absurda aqui. Isso aqui que seria o total supply do Bitcoin. E o total supply da criptomoeda que a gente está criando é exatamente o 20 mil, que é a quantidade de unidades inteiras, e esse valor aqui que a gente está elevando, 10 elevado a 10, que esse 2 asteriscos significa o elevado, a gente está criando, a gente está definindo aqui, digamos, as nossas casas decimais. Então, sempre que você alterar as suas casas decimais aqui,
Se você colocar um 8 aqui, você vai ter que colocar um 8 aqui também. E esse 10 aqui nunca vai mudar, vai sempre ficar desse jeito. Então, basicamente, essas são as configurações mais básicas aqui que a gente pode fazer do nosso token, né? As alterações mais básicas. Aqui a gente tem aquelas funções que eu mostrei na documentação, o balance off, o transfer from e o approve. A gente tem aqui no construtor do nosso token, o que seria esse construtor? O construtor na programação, ele é um trecho de código que ele é executado ali meio que no início do programa. Então, quando você implementar esse token na rede da Binance, essa linha vai ser executada. E o que essa linha está dizendo é que todo o supply desse token vai ser transmitido para quem está enviando a transação. Então, você que é dono ali, você que está criando o token, você que é dono ali do contrato de criação desse token, vai receber todas as criptomoedas que estão sendo criadas, e a partir desse momento você pode distribuir essas criptomoedas da forma que você quiser. Um detalhe que eu esqueci de mencionar, eu coloquei aqui a versão do Solidity que eu estou usando. É importante você vir aqui nessa opção de compilador e ver que está na mesma versão aqui, 0.8.2, e ele está aqui definido como 0.8.2. É interessante que você utilize sempre essa versão se você for utilizar esse trecho de código aqui que eu compartilhei. Então, ainda nessa tela mesmo aqui que eu queria mostrar, você vem nessa segunda opção e você clica aqui nesse botão para você compilar o seu arquivo, token.sol. Você vindo aqui, deixa eu tirar minha tela aqui do meio, não apareceu nada, mas você vindo aqui, clicando em compilar, se tiver algum problema com o seu código aqui, algum problema de programação, vai aparecer todos os erros aqui que são necessários corrigir. No caso, como eu já trouxe aqui esse trecho de código pronto, ele não acusou nenhum erro. E para você finalizar a implantação do seu token, após fazer essa compilação, você vem aqui nessa opção de Deploy e Run Transactions e você seleciona aqui nessa primeira opção esse Injected Web 3. Eu tive que atualizar a página depois que eu tinha instalado a MetaMask. Se der algum problema, você atualiza também. E ele pede aqui para conectar com a MetaMask. Ele diz aqui que eu tenho 6,25 BNB na minha conta. Eu vou clicar aqui em próxima e permitir a conexão. E aqui ele já detectou a minha carteira e a quantidade de saldo que eu tenho. E eu simplesmente clico aqui em Deploy para ele enviar a transação pela MetaMask. Aqui vai aparecer as taxas que eu vou pagar para fazer essa transação. Aqui eu vou pagar uma quantidade de 0,00906 BNB, mas que não vai ter nenhum custo para mim porque eu estou na rede de teste. Eu vou clicar aqui em confirmar e ele está aqui, traz uma mensagem e acabou de confirmar a minha transação da criação do meu token. Ele traz aqui algumas informações, vou arrastar aqui minha tela para cima. E ele traz aqui as informações do meu token, aqui o contrato implementado desse token. Eu vou copiar aqui esse valor, vou colocar aqui nesse bloco de notas para acessar de maneira mais fácil. Mas a gente tem aqui abrindo todas as funções que nós implementamos. E agora nós podemos adicionar o nosso token. A gente vê aqui que já foi gasto aqui o valor do gás, a transação já foi efetivada. A gente pode adicionar o nosso token na MetaMask. A gente clica nessa opção aqui, adicionar token personalizado, que é um token que a gente criou. Vou colocar aqui o endereço do contrato, esse endereço aqui que eu copiei nessa parte. E ele já aparece aqui algumas informações do meu token, o símbolo dele, BLC, que eu defini aqui como BitLucas, e o número de casas decimais que eu também defini aqui no meu código. Vou clicar aqui em próxima, ele diz aqui que eu tenho um saldo de 20.000 BLCs, que foi também a quantidade que eu defini aqui no meu código fonte, diz para enviar tudo para minha carteira, então ele está tudo aqui na minha carteira. E eu vou clicar aqui em adicionar tokens, então agora eu já tenho um token personalizado criado e eu sou dono de todo o suprimento desses tokens. Então, dependendo do que for o projeto que talvez você esteja aí querendo criar, você vai fazer a distribuição desses tokens da forma que foi definido aí nas regras. Da forma que foi definido nas suas regras nesse caso. Digamos aí que a pessoa queira fazer o ICO aí de algum projeto que ela está querendo levantar fundos, então ela pode vender esses tokens aí por uma quantidade pré-definida, e se o projeto tiver sucesso, esse token vai acabar se valorizando
e as pessoas que fizeram a compra desse token irão ter ali o lucro delas. Mas no geral, tudo isso aqui que eu fiz, esse token, ele não simboliza nada, ele não significa nada, ele não tem nenhum valor. Para que um token desse tenha valor, a gente precisa de fato ter alguma causa por trás ali, não alguma causa, mas alguma proposta, alguma tecnologia sendo entregue, ou às vezes até alguma causa, como é o caso do projeto lá, o Vira-Lata Finance, que ele diz que o projeto foi feito ali para ajudar os animais de rua, só que no caso não existe nada de concreto sendo feito para isso. A gente poderia aqui, por exemplo, nesse processo de criação, digamos que esse meu token tivesse sido criado aí para alguma causa, a causa solidária. Eu poderia, nesse momento da criação, ter retido, por exemplo, 10% desse supply, dos tokens que eu criei, para fazer essas doações. Então, à medida que o projeto fosse valorizando, aquele 10%, aqueles 2.000 tokens que eu reti no início, iriam também ganhando valor. Eu poderia fazer ali vendas parciais desses tokens para ajudar nas causas que o projeto se propõe a ajudar. O projeto da Real, que eu fiz várias críticas sobre esse projeto, as pessoas os investidores dessa criptomoeda ficaram meio ofendidos, mas esse projeto não faz nada de concreto, assim, não existe nada ali no roadmap deles falando assim, olha, nós vamos fazer isso, isso e isso para ajudar os animais. Eles de fato fizeram algumas doações, mas aquilo não é algo que consta ali nos planos do projeto. Aquilo ali foi um crowdfunding, ali, uma arrecadação feita pela própria comunidade, e a doação foi feita ali pelos investidores, não foi feito diretamente pelo projeto, não, aquilo ali não surgiu das regras que foram definidas pelo criador do projeto. Então, basicamente, o projeto não entrega nada do que ele se propõe. Como esse vídeo já está muito longo, eu não vou fazer aqui a transferência de uma carteira para outra carteira para a gente ver aqui que todas essas funções que eu implementei funcionaram. Mas, basicamente, se você quiser receber esses tokens de outra carteira, a pessoa vai ter que ter acesso ao endereço do contrato, desse contrato aqui que foi passado para você. Você copia esse endereço e passa para a pessoa. E ela vai ter que fazer toda essa parte aqui de configurar a rede na MetaMask dela e configurar o token para que ela receba. Se você quiser receber esse token aqui, se você quiser fazer na prática essa configuração, eu vou deixar as informações na descrição do vídeo. Você baixa sua MetaMask, você adiciona esse contrato que eu criei e você, sei lá, coloca o endereço da sua carteira nos comentários que eu envio algum desses tokens aqui que eu criei para você. E se você tiver alguma dúvida nesse processo também, deixa sua dúvida nos comentários que eu vou ajudar você a fazer tudo isso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Assim, é um assunto muito complexo que eu tentei ali tratar da forma mais simples possível, mas que eu sei que ele acaba sendo bem complicado de entender para quem não é dessa área de programação. Mas eu tenho certeza que no meio de tanta coisa que eu falei, você deve ter aprendido alguma coisa nova. Se for seu caso, eu gostaria que você retribuísse aqui deixando um comentário embaixo desse vídeo, qualquer tipo de comentário que já ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante. Você vai ajudar o canal a alcançar mais gente com esse conteúdo. Então, se você gostou e achou que esse realmente foi um conteúdo relevante, eu peço a sua contribuição nesse sentido. E um último lembrete que eu queria deixar aqui é sobre o meu curso, Vivendo de Investimentos. Se você quiser saber mais sobre esse curso, conhecer mais sobre a minha história e ver se é um produto que vale a pena para você, acessa o link aqui que eu vou deixar na descrição para você ver mais informações sobre isso. Ou você pode também me procurar e falar comigo diretamente lá no meu Instagram, @jlbqueiroz. Até o próximo vídeo.